Olá, aventureiros! Meu nome é Luiz e bem-vindos ao Monstros e Aventuras. E hoje vamos falar sobre as 5 dúvidas mais frequentes sobre o combate de King Kong versus Godzilla. Então, se você gosta do tema, já dê um like aqui no vídeo, dá aquela pausa para inscrever-se e clicar no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e vamos embora pro vídeo. Lembrando de 2 avisos importantes. Número 1, esse vídeo vai ter spoilers dos filmes anteriores, porque a gente tem que pegar a informação oficial para conjecturar em cima, né? Não tirar do nada a informação. Nada de ficar tirando teorias, sei lá, de onde sem base. E outra coisa muito importante que é, a gente tem 3 vídeos que a gente já fez anteriormente sobre algumas coisas de Godzilla, que talvez seja aqueles que vocês queiram, que é um sobre Gamera, dentro do Monsterverse, o outro sobre o Godzilla versus Kong, como eles poderiam confrontar-se entre si, já que teoricamente são agentes do equilíbrio. E número 3, que é muito importante, aquilo que já foi revelado sobre o San Diego Comic Con, inclusive um vídeo sobre Mechagodzilla. Então, se essas 3 não são as suas questões, esse é o vídeo para você saber de ainda mais sobre King Kong vs Godzilla, e os demais vídeos estarão na nossa playlist somente sobre King Kong e Godzilla que temos no canal. Prosseguindo, então, a primeira dúvida é, o Godzilla, qual é a origem dele? Até onde vimos, o Godzilla, ele faz parte de outras espécies que habitam na chamada Terra Oca, que é meio um nome, não para a Terra ser oca especificamente, mas para uma rede de quilômetros de túneis que existe a quilômetros abaixo da superfície e cobre o planeta Terra. Um ecossistema que basicamente, ou série de ecossistemas que é praticamente quase tão grande ou ainda maior do que a própria superfície da Terra. E o Godzilla, ele veio meio que, como foi bem mostrado inclusive no Godzilla 2 Rei dos Monstros, ele é capaz de meio que ficar no limite entre esses dois mundos e coordenar, evitar meio que os grandes colapsos quando esses biomas diferentes colidem. Aquilo que pode existir de não natural nele é que milhares de anos atrás tivemos uma super civilização que aprendeu meio que como controlar, entre aspas, o Godzilla e criou até um centro de regeneração de poder para ele. Logo, o Godzilla que conhecemos hoje provavelmente não deve ser o Godzilla quando ele ficou adulto, milhares ou mesmo milhões de anos atrás. Mas sim, na verdade, o Godzilla que foi após dezenas de batalhas, talvez até múltiplas transformações e após passar por várias regenerações. Número 2, uma coisa extremamente importante, o que aconteceram com os personagens de King Kong, do filme Kong Ilha da Caveira, após o final do filme, após serem da Ilha da Caveira. Bem, isso fica, na verdade, nos créditos de Kong Ilha da Caveira e no pós-créditos de Kong Ilha da Caveira. E por que isso ocorre? E nesses créditos são mostrados que os soldados em si, eles voltaram para os lares, para suas famílias, lembrando que a gente sabe que não é tão infrequente histórias de OVNIs ou coisas estranhas pós-guerra, né? Então as histórias da Ilha da Caveira devem ter virado isso no meio da família deles, e que parte do pessoal, os mais técnicos, eles acabaram sendo por livre e espontânea pressão convidados pela Monarch a integrar o sistema de vigilância de monstros pelo planeta inteiro da empresa. Número 3, muito importante, será que teremos novamente uma forma Godzilla incandescente, Godzilla Burnout no próximo filme? Não sabemos. O grande pergunta-se é que, se não tem mais a Mothra, como é possível ter uma transformação dessas? Só que temos que lembrar 3 coisas importantes. A transformação não foi gerada simplesmente pela Mothra, mas pela uma supercarga radioativa gerada por uma bomba nuclear em cima, diretamente do Godzilla. Número 2, uma coisa igualmente importante, temos um ovo que provavelmente é da Mothra no final do filme, então não sabemos se de repente um novo exemplar da Mothra aparecerá. E número 3, muito importante, tivemos o licenciamento do boneco do filme do Godzilla incandescente, que a gente sabe
que tem altas vendas, o material do Godzilla. Então, botar de nova forma incandescente seria uma coisa lógica para fazer no filme. Lembrando ainda por cima uma coisa muito importante. Temos que lembrar que na vida real existe equipamentos que funcionam quase como lasers que soltam jatos de radiação direcionados que são usados para tratamento de câncer. Então você poderia criar uma arma que fosse mais ou menos assim, só que direcionadas não para destruir alguma coisa, mas para energizar o Godzilla, fortalecê-lo ou mesmo guiá-lo para algum canto e talvez gerar uma nova forma incandescente. Inclusive talvez tenhamos uma nova transformação do Godzilla. Já pensaram disso? Afinal, se tivermos um monstro diferente, uma versão diferente da Mothra, se ela renascer, podemos ter uma transformação diferente. Se usarmos um sistema radioativo diferente, talvez tenhamos uma transformação diferente. E lembrando que temos que lembrar ainda de que vimos uma simbiose entre Godzilla e Mothra. Se ele tá agora como alfa de uma série de criaturas, temos basicamente, então, no mínimo 16 monstros, sem pensar num 17º monstro, outros monstros que vão surgir ainda por cima na Ilha da Caveira. Junto com ele, já imaginou se ele entrar em simbiose com o Muto Prime ou com outras criaturas que aparecem no final do filme do Godzilla Rei dos Monstros? E agora, próxima pergunta. Será que teremos armas biológicas no próximo filme? Ou mesmo uma referência a Biollante, né? Um dos grandes monstros criados de engenharia genética contra o Godzilla nas séries antigas japonesas? Bem, essa possibilidade existe e eu sou adepto de que alguma coisa assim vai acabar aparecendo, porque já tivemos outras armas sendo criadas, os Kaiju são imunes a quase tudo, nós já tivemos o Destruidor de Oxigênio aparecendo no último filme, temos sugestões de que outros elementos do filme Destroia devem aparecer no filme, lembrando que o próprio Destruidor de Oxigênio e mais precisamente a forma Burnout, a forma incandescente do Godzilla são provenientes justamente do Godzilla vs Destroyer. Então eu acredito que existe uma forte possibilidade de termos uma arma, talvez não necessariamente biológica, mas eu acredito muito que teremos uma ou mais super armas que aparecerão no filme novo, e que existe possibilidade de sim, de uma delas ser uma arma biológica, talvez termos até uma espécie de kaiju zumbi, entre aspas, algum monstro contaminado com alguma tipo de praga criada para destruir os kaijus e cujo resultado gere uma coisa ainda mais temorosa. E por fim, vai ter Godzilla vs Pacific Rim vs Círculo de Fogo? Existe sim um grande interesse dos próprios produtores das duas franquias de pegar e criar um filme crossover, só que o negócio é muito difícil de fazer por causa das próprias estruturas dos dois filmes. Só que temos que lembrar uma coisa muito importante, que é em Pacific Rim é introduzido o conceito de que existem universos paralelos, o que já abre uma brecha para pegar e haver crossover entre as duas franquias. Temos, número 2, temos o Ghidorah sendo de origem alienígena no filme do Godzilla, o que já mostra que teoricamente dá para acrescentarmos uma invasão interdimensional sem problema na história. E número 3, temos um desenho animado do Pacific Rim. Lembrando que desenhos animados, você tem uma liberdade muito maior de narrativa e de efeitos especiais do que num filme tradicional. Então eu acredito que talvez tenhamos referências a Pacific Rim, talvez tenhamos referências, talvez até tenhamos alguma robô que se assemelhe aos Jaggers, ou que esboços de projetos daquilo que podem ser Jaggers, os robôs gigantes de Pacific Rim, no Godzilla vs King Kong. Só que acredito muito que se houver algo que seja como um crossover ou semelhante a um crossover, estará mais para o desenho animado ou para algum filme feito algum live action feito bem posteriormente, quando Pacific Rim já tiver inclusive completado a sua trilogia, já que o objetivo deles inclusive é fazer um terceiro filme para fazer uma grande trilogia do Pacific Rim no cinema. E você, quais são as suas teorias, suas dúvidas? Escreva aqui embaixo. Se gostou, compartilhe com seus amigos e até mais, galera!